Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Rosato Rebobinagem. Estamos hoje para mais um vídeo aqui, onde eu vou estar falando um pouco sobre esse motor, tá? Esse motor aqui é um motor da WEG de 2CV 4 polos, não dá para ver, mas ele é 2CV 4 polos, é um motor de bitoneira. E o que que acontece com esse motor? Olha o bobinado desse motor, olha só o tamanho desses grupos de bobinas. Se você olhar do lado de cá, tá bonitinho, tamanho bacana. Só que acontece, o camarada, ele errou o tamanho das bobinas aqui. Eu não sei se ele achou que era outro motor, tinha algum motor da WEG igual do lado, que era um pouco mais comprido. Enfim, ó, desse lado ficou bonitinho, ficou bacana, padrãozinho. Já desse lado, tá muito desproporcional. Olha o tamanho desses grupos. Olha só. Esses grupos era para estar batendo aqui assim, ó, no máximo. Dá para diminuir a metade quase aqui da altura. Aí vocês vão me perguntar: tem problema fazer desse jeito? Tem problema. Primeiro que corre um sério risco de pegar no platinado aqui, né? Não pegou, porque o motor da WEG tem uma tampa funda, né? Uma tampa que sai para fora aqui da carcaça. E o que que acontece? O motor, quando ele fica com a bobina muito grande, para quem estudou lei de Ohm sabe, lei de Ohm é o que? Quanto maior a resistência, maior, se eu pego um fio de cobre e enrolo ele, quanto mais eu enrolo ele, mais resistência ele tem. E essa resistência, ela faz com que a corrente flua com mais dificuldade no circuito, né? Ali naquele fio. Então, se eu pego o motor e faço ele muito grande, a bobina, a resistência desse motor fica maior. Então, fica mais dificuldade ainda para a corrente fluir por essas bobinas. Sendo assim, o que acontece? Eu começo a perder rendimento do motor, o motor consome mais, aquece mais e fica fraco. Por quê? Porque há mais dificuldade para a corrente passar aqui, fluir pelo campo magnético, pelo conjunto de bobinas. Então vai dar um campo magnético mais fraco, um motor que vai aquecer mais, vai perder torque e vai perder rendimento, vai aumentar o consumo e vai ter aquecimento, tá? Então esse motor aqui, ele estava dando choque. Eu descobri que ele tem uma falha de isolamento. E aí, olhando para esse bobinado feio, eu falei pro cliente: olha, vamos rebobinar esse motor, né? Já tá dando choque, tá com bobinado feio. Vamos rebobinar, que eu vou te entregar um serviço 100%. Então eu vou rebobinar esse motor, tá? E vou mostrar para vocês como ficou, que diferença que dá o bobinado que a gente faz para esse bobinado aqui do jeito que tá. Olha, é muito alto, muito grande. Gente, não façam isso. Fica um pouco mais fácil de você colocar as bobinas, mas corre risco de pegar na tampa, pegar em platinado, pegar em ventoinha e você perder o serviço, né? Então vai ficar padrão desse aqui, ó. Claro, esse lado vai ficar parecido. Agora do outro lado aqui vai ficar um pouco mais baixo, bem mais baixo. Vocês vão ver. Eu vou bobinar ele aqui e volto com ele rebobinado para vocês verem. Pessoal, comecei a cortar aqui o motor, cortei o lado contrário da ligação. Outra coisa ruim de se fazer umas bobinas desse tamanho aqui, esses grupos desse tamanho, é que você está gastando bem mais material do que o que é para gastar. O motor desse aqui tem de 10 a 15% mais material do que se fosse para fazer ele no tamanho certo das bobinas. Dá até, é normal às vezes você deixar a bobina um pouquinho maior, errar no tamanho da bobina e fazer ela um pouquinho maior, mas desse tanto aqui não. Olha essa bobina principal aqui, a altura que ela tá, para vocês verem. É coisa de louco mesmo, né? Então você vai ter um motor funcionando de uma maneira mais ruim, vai ficar mais fraco esse motor, vai aquecer mais
E ainda por cima, ele vai te dar um custo a mais para você fazer ele, porque ele vai pegar mais material. Galera, olha como ficou nosso motor então, depois de eu ter bobinado, feito as bobinas. Olha o tamanho que ficou os grupos. Ficou bem baixinho, ó. Bem padrãozinho. Aqui do outro lado, ó. Olha aí, como é que ficou bacana. É assim tem que ser. Claro, poderia ter ficado um pouquinho maior, que aqui deu para fazer bem pequena. Mas ficou muito bom. Bem diferente do que estava antes, né? Pessoal, então voltei com o nosso motor depois de vernizado aqui. Mostrar para vocês mais uma vez como ficou. Olha como ficou baixinha a bobina, bem feita. Olha o outro lado aqui, ó. A bobina tava vindo até aqui, ó. Até na boca da carcaça. Rente quase. E olha como que ficou. Perfeito, perfeito, perfeito. Esse motor aqui é original alumínio. Então, o cara que fez ele, eu acho que ele manteve a bitola do fio. Tava funcionando, né? Porém a bobina tava bem grande. Só que aqui eu afinei 2 bitolas. Vou falar os dados originais em alumínio aqui. Isso no cobre, né? Afinei 2 bitolas. Esse motor ele tem um pacote de 100 mm e um diâmetro de 100 mm. Tá? Ele é 32 ranhuras. Tem 4 grupos de bobina na principal com passe 4, 6 e 8, 10 espiras no passe 4, 19 espiras no passe 6 e 24 espiras no passe 8. O fio dele é 2 fio 21, tá? E isso é por camada. Esse motor é camada dupla, 2 fio 21 por camada, com essa quantidade de espiras. No caso, a mesma coisa seria um 18. Como é que eu fiz? Como 2,21 dá um 18 em alumínio, eu fiz ele com 20 de cobre por camada. E a ligação é paralela à camada dupla, tá? Temos vídeo no canal ensinando a fazer essa ligação. E na auxiliar, ele tá com 4 grupos de dentro aqui com passe 4, 6 e 8 também, ó. Tem 4 espiras no passe 4, 9 espiras no passe 6 e 20 espiras no passe 8. O fio é um 21 mais um fio 20 em alumínio original, ligado em série. Aqui a gente fez ele com um 22 e um 23. Baixamos 2 bitolas aí, ligado em série também, em cobre, né? Aí, ó, o motorzinho ficou folgado, bom de fazer. E utiliza um capacitor de 60 microfarads por 250 volts permanente, um capacitor de partida de 540 por 648 microfarads de 110 volts, tá? Agora vamos estar montando e ver como é que ficou o nosso motor aí. Pessoal, voltamos com o nosso motor montado agora. Pode ver que é de bitoneira, né? Não dá nem pra falar que não é. Esse motor aqui eu vou testar em 220, tô com o fechamento aqui, ó, para 220 volts, vou alimentar em 220 e ele dá 11,5 amperes em plena carga, tá? Eu vou ligar ele agora então aqui, meu painel, ó. Esse barulho é da própria mesa, ele tá vibrando um pouquinho também. Vou pegar aqui o amperímetro pra gente medir. (9,6 amperes), 2 amperes a menos que a nominal do motor aí, tá? Ficou bom. Ele dá mesmo aproximado a alguns motores da nominal. Por quê? Porque é um pacote reduzido aqui. Deixa eu desligar ele aqui. Ele dá mesmo uma corrente um pouco mais alta, porque ele, no caso aqui, ele tá com um pacote mais reduzido, né? Esses motores da Vega de 2 CV, ele é regime limitado. Esse motor é regime S6, tá? Geralmente o regime S1 é um pacote de 130, esse tem um pacote de 100, então ele tem 3 centímetros a menos de induzido e ali de pacote no induzido e no estator. Então, por isso que dá uma corrente bem aproximada da nominal. Mas o motor ficou bom, só entregar para o cliente agora. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve aí no nosso canal para dar uma força pra gente. E lembre-se,
não faça bobina grande no motor, tá? Senão você vai ter problema. Você vai ter problema, seu cliente vai ter prejuízo. Valeu? Então é isso aí. Um abraço a todos e até a próxima.